Revelado, a mente do CEO frio. Cinderela descobre o amor inesperado que transformará suas vidas. As luzes reluzentes de São Paulo eram um feitiço hipnotizante, mas Cinderela sabia que por trás daquela fachada brilhante existiam sombras profundas. Com apenas 22 anos, ela deixará sua pequena cidade, onde o tempo passava devagar, em busca de oportunidades que pudessem trazer um futuro melhor para sua mãe idosa. Quando ela entrou no café modestamente aconchegante, que era um refúgio no caos da cidade, sua alma pulsava de esperança e determinação. O ambiente cheio de aromas de café fresco e risadas contagiantes estimulava seu coração. Ela se movia entre as mesas, servindo os clientes com um sorriso que iluminava sua face. No entanto, Cinderela enfrentava os olhares de desprezo e as conversas sobre o distante mundo corporativo com um peito apertado. Um jantar de gala, repetiam as vozes em sua volta. A empresa do CEO mais frio do Brasil, diziam, admirando as riquezas de Rafael, o homem que muitos acreditavam estar acima de todos. No dia seguinte, a vida de Cinderela daria uma reviravolta. Quando recebeu a notícia de que seria uma das garçonetes do elegante jantar de Rafael, seu coração disparou. Será que realmente posso entrar nesse mundo? Pensou. As luzes do salão eram tão ofuscantes que mal conseguia ver as expressões em seus rostos. Era lá que ela encontraria não apenas os ricos, mas também o próprio CEO, uma lenda atrás daquele sobrenome impassível. Após um apagão repentino que mergulhou o salão em escuridão, Cinderela se viu em meio ao caos. E foi nesse momento que a conexão inesperada aconteceu. Rafael, com o ar descomposto de alguém que havia perdido o controle de tudo, olhou para ela, e a conversa fluiu como um sopro de ar fresco. No silêncio apertado, algo mágico aconteceu. As barreiras sociais começavam a se desvanecer, revelando a vulnerabilidade verdadeira por trás do glamour. Enquanto os convidados murmurejavam por conta da situação estranha, Cinderela sentiu seu coração bater mais forte. Ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, Rafael pareceu genuinamente perdido, longe das expectativas de sua vida de CEO. Ele bem que poderia ser apenas um homem buscando conexão. Mas, quando ela começou a falar de sua vida, suas lutas e sonhos, a epifania de Rafael ecoou em sua mente. Como eu perdi isso? É só café, não é? O que isso pode ensinar? Pensou ele ao ouvir Cinderela, uma guerreira disfarçada de garçonete. Porém, cada palavra dela ressoava com uma verdade que ele havia ignorado por muito tempo. O olhar crítico de seus amigos, a superficialidade do seu mundo, tudo isso começava a se desvanecer em uma nuvem de incertezas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No fim da noite, Cinderela saiu do salão com o peito cheio de emoção e uma inquietação na alma. Ela passou a acreditar que, daquele dia em diante, Rafael poderia ser mais do que um simples CEO. Mas quando se despediu, a dúvida ainda a atormentava. Ele realmente haveria além de sua condição social. E, enquanto Rafael se perguntava se tinha coragem de romper as barreiras que sempre defendeu, uma pergunta pairava no ar: como poderia enfrentar o abismo entre eles? A história deles apenas começava, e o destino os aguardava, prestes a ser escrito. A manhã seguinte chegou com um sol radiante que filtrava pela janela improvisada do pequeno apartamento de Cinderela. O despertador tocou, mas ela não queria acordar, não queria perder a sensação daquela noite mágica, onde as barreiras pareciam ter se desfeito, mesmo que por instantes. Enquanto preparava o café, o cheiro do grão moído a lembrava de sua conversa com Rafael. Algo dentro dela se acendia com a lembrança do olhar dele, uma mistura de fragilidade e curiosidade. O dia no café passou lentamente. Os clientes entravam e saíam, mas Cinderela estava em outro lugar, presa em pensamentos sobre o CEO. Suas amigas, que sempre se mostravam atentas, notaram o brilho diferente nos olhos dela. O que aconteceu na gala?
indagou uma delas, enquanto limpava a mesa. Não conseguindo conter a emoção, Cinderela começou a contar sobre o apagão e a conversa que mudará tudo. Ele não é só o Seal Frio. Ele parece humano, disse Cinderela, com a voz vibrando de esperança. Suas amigas a cercaram, admiradas. Você precisa ver novamente ele, sugeriram com entusiasmo. Para Cinderela, a ideia parecia uma mistura de sonho e loucura. Como ela, uma simples garçonete, poderia pensar em um novo encontro, mas o destino tinha outros planos. Ao final do expediente, uma mensagem no celular a surpreendeu. Era de Rafael. Cinderela, quero agradecer pela sua ajuda ontem. Podemos nos encontrar para conversar novamente? Tem algo em você que quero entender melhor. Seu coração disparou. A dúvida e a emoção se mesclavam. Como ele poderia se interessar por mim? Ponto decidida, Cinderela respondeu rapidamente, marcando um encontro na mesma cafeteria onde tudo começara. O dia seguinte não poderia passar mais devagar. Cada hora parecia uma eternidade. Quando finalmente a hora chegou, ela se viu nervosa diante do espelho, ajustando a blusa e tentando domar o cabelo rebelde. Respira, sussurrou para si mesma. Ele também é humano. Chegando à cafeteria, batendo com o pé nervosamente no chão de azulejos, Cinderela sentiu o coração quase saltar da boca quando Rafael entrou. Ele estava com uma camisa azul que destacava seus olhos. Era uma fúria de sentimentos que a envolvia. Como poderiam estar ali, entre café e sonhos, ela e um homem que representava tudo o que ela havia tentado deixar para trás? Oi, Cinderela, disse ele, a voz baixa e envolvente. A sinceridade em seu tom fez com que ela se acalmasse um pouco. Conversaram sobre trivialidades, mas logo a profundidade da conversa tomou conta. Rafael compartilhava sua luta pessoal contra as expectativas do pai e as sombras que o cercavam desde a infância. Cinderela falava sobre sua vida, os sacrifícios que fazia, os planos que tinha. Você é diferente, disse Rafael, em um momento de silêncio profundo. Você me faz questionar tudo, até quem sou de verdade. O olhar dele era intenso, quase doloroso, e Cinderela sentiu um laço se formando entre eles. Ao invés de uma barreira, ali naquela pequena mesa de café, havia um entendimento silencioso e apaixonado. Mas enquanto a atmosfera pulsava com novas possibilidades, um olhar furtivo chamou a atenção de Rafael. Era um grupo de colegas de trabalho que entrava no café, todos rindo e apontando discretamente para ele. Cinderela sentiu uma onda de insegurança, lembrando da realidade que cercava suas vidas. Acho que temos que encerrar por aqui, murmurou Rafael, já olhando para os amigos. Desculpe, eu só. A respiração de Cinderela parou. Você não pode desaparecer novamente, Rafael, disse, quase implorando. O que ela não sabia era que ele também estava lutando contra os próprios demônios e a pressão de manter as aparências, a cada dia mais sufocante. Eu não quero, mas, foi tudo que ele conseguiu falar antes de se afastar. Cinderela ficou parada, com a mão trêmula ao lado da xícara vazia. A sensação de desamparo a envolveu de uma maneira dolorosa. Algo mais profundo estava acontecendo, mas a dúvida que ela temia começava a ressoar em sua mente. E se ele não conseguir romper as barreiras que ele mesmo criou? Enquanto os aromas do café fresco se misturavam com a brisa suave da cidade, a incerteza crescia dentro dela. Um amor que poderia ser libertador estava agora à beira de um abismo. O que ela poderia fazer para trazê-lo de volta antes que ele desaparecesse para sempre? E assim, uma nova pergunta pairou no ar. Rafael ainda teria coragem de lutar contra suas próprias limitações? A história deles tomaria um novo rumo? Cinderela saiu da cafeteria com o coração pesado, cada passo parecia um eco do que havia acabado de acontecer. Naquele instante, seu mundo parecia pequeno, apertado por expectativas que mais pareciam correntes. O sol ainda brilhava lá fora, mas tudo parecia cinza. Aquela conversa flertou com a magia que ela tanto desejava, mas agora, a realidade se impunha de uma forma cruel. Como eu vou lidar com isso? Ela murmurou para si mesma, sua mente agitada buscando respostas. Ao passar pelo parque, viu um grupo de crianças rindo e brincando. O som feliz contrastava com seu estado de espírito.
Lembrou-se de como sonhava em ser uma criança livre, sem preocupações. Um sorriso involuntário surgiu ao observar a inocência daqueles pequenos, mas logo desapareceu, dando lugar à sua realidade. Como se desprender dos padrões que a esfera social impõe? No dia seguinte, Cinderela decidiu que não podia deixar a incerteza tomar conta. Ela ligou para uma de suas amigas, buscando um pouco de clareza. Silvia, eu preciso de você. Não sei o que fazer, disse, a voz trêmula. No fundo, desejava que uma resposta mágica a fizesse ver uma solução. Silvia estava pronta para ajudar. Vamos nos encontrar depois do seu turno. Precisamos de um bom plano, respondeu animada. Essa perspectiva era um fio de esperança que a fazia crer que, talvez, tudo ainda estivesse ao seu alcance. Após o expediente, ao encontrar Silvia, Cinderela estava ansiosa e temerosa. E se ele não quiser me ver? Pensou. Elas se sentaram em uma das mesas do café onde costumavam se reunir. O aroma do café fresco trouxe um conforto que parecia distante. Com a melhor dose de seriedade que conseguiu reunir, Cinderela contou tudo sobre Rafael e a mágica que havia sentido. Você precisa fazer algo diferente. Não pode se deixar abalar pelas aparências. Se ele não voltar, você vai se arrepender, aconselhou Silvia, firme. A ideia de ser audaciosa fazia o coração de Cinderela disparar. Talvez eu deva ir atrás dele. Mostrar que sou forte, que não tenho medo, decidiu, retomando a determinação. Naquela noite, Cinderela satisfez sua curiosidade. Enviou uma mensagem para Rafael, um convite simples, mas sincero. Se você puder, ainda quero conversar. Faz falta a sua presença. O que não esperava era que a resposta chegasse tão rapidamente. Posso te encontrar amanhã à noite, se você estiver livre. Precisamos conversar. Um frio na barriga a invadiu. Finalmente, uma nova oportunidade de entender o homem por trás do título que parecia desatar outras vidas. As horas que seguiram foram de pura tensão. Cinderela se preparou com dedicação, vestindo sua melhor roupa. Cada detalhe importava agora. Ao entrar na cafeteria mais uma vez, sentiu a ansiedade pulsar em suas veias como uma sinfonia caótica. Quando Rafael entrou, o mundo pareceu parar. O olhar dele encontrou o dela e, por um breve momento, os rostos se suavizaram. Oi, Cinderela, ele disse, quase surpreendido. Você é diferente. Também estava esperando por você, respondeu ela, tentando mostrar uma confiança que não sentia completamente. Eles se sentaram, e a conversa começou, inicializada por sorrisos tímidos. Mas logo a profundidade da humanidade se impôs mais uma vez. Rafael abriu seu coração, falou sobre medos, expectativas familiares e a pressão que o cercava. Cinderela, por sua vez, falou sobre os sonhos e barreiras que sempre teve que enfrentar. O tempo voava e a atmosfera entre eles era palpável. Quando Rafael tocou a mão de Cinderela, um choque elétrico inundou seu corpo. Sinto que há mais em você do que apenas a garçonete que atende mesas. O que você realmente deseja? Perguntou, seu olhar intenso. E foi nesse momento que a verdade surgiu entre eles como uma sombra. Uma nova pergunta pairou no ar, cheia de possibilitações. E se tudo o que eles esperam não for exatamente o que queremos ser? Nesse instante, as barreiras estavam prestes a se desfazer mais uma vez, mas a verdadeira questão era, até onde ambos seriam capazes de ir para encontrar um ao outro. Cinderela sentiu a temperatura do ar mudar enquanto a pergunta pairava entre eles. Uma mistura de esperança e medo a envolvia. Ela olhou nos olhos de Rafael, buscando uma resposta que talvez não estivesse preparada para ouvir. Suas mãozinhas tremiam, mas o contato físico, mesmo que suave, trouxe uma nova perspectiva, uma faísca de coragem que ela não sabia que possuía. Eu sempre quis ser mais do que eles esperam de mim, ela começou, a voz quase falhando. Quero viver, sabe? Ser livre para sonhar sem ter que dar explicações. Desde pequena, aprendi a agradar todo mundo, mas isso só me isolou. O peso das palavras se desenrolava como um fio, puxando para longe suas inseguranças, e Rafael a escutava atentamente, como se cada sílaba tivesse um valor inestimável. Rafael, por sua vez, não sabia ao certo como se abrir.
Ele estava acostumado a esconder suas vulnerabilidades atrás de uma fachada de confiança e sucesso. Eu entendo. Às vezes, é mais fácil seguir o caminho que os outros traçam do que tentar desenhar o seu próprio, respondeu, com um sorriso triste. Mas tenho que admitir que me sinto preso às vezes, com medo de falhar. E você, Cinderela, é como um sopro de ar fresco. Um leve rubor tomou conta do rosto dela. E se nós dois tentássemos nos libertar disso juntos? Quebrar as expectativas e buscar nossos próprios sonhos? A ideia soou tão ousada, mas ao mesmo tempo tão certa. Um pacto silencioso começava a se formar entre eles, e rapidamente a conversa tomou um rumo mais íntimo. Os olhares eram trocados com intensidade. O silêncio, antes desconfortável, tornou-se um portal para um novo entendimento. Cinderela, então, tomou coragem para perguntar, Rafael, o que você realmente quer? O que faz seu coração ter vontade de voar? Ele respirou fundo, como se finalmente estivesse prestes a soltar um segredo guardado por muito tempo. Eu quero fazer mudanças. Sempre sonhei em criar um projeto que ajudasse pessoas a serem valorizadas pelo que realmente são, não pelo que aparentam ser. Mas, não sei por onde começar. As palavras dele ressoavam em Cinderela como um canto de liberdade. Acho que podemos ajudar um ao outro. Pense nisso como um projeto em conjunto. Nós podemos explorar as possibilidades, unir forças. Havia uma centelha nos olhos de Rafael que Cinderela nunca tinha visto antes. Uma luz que iluminava as sombras da dúvida e do receio. Você faria isso comigo? O brilho deles trocava promessas de transformação e impulso. Sim, eu faria. Desde que possamos ser verdadeiros e ir além das aparências, disse ela, sentindo o calor da conexão pulsar entre eles, mais vital do que qualquer expectativa imposta. O futuro começava a se iluminar a partir daquele momento. O barulho da cafeteria ao redor parecia se apagar, e o único som que restava era o entrelaçar de suas esperanças. Mas logo, uma realidade cruel começou a se insinuar. E quanto às nossas famílias e amigos? Verdeita, não será fácil mudar tudo isso, murmurou Rafael, sua expressão esmaecendo. Cinderela sabia que essa conversa era apenas o começo. O desafio havia se tornado mais complexo. Tentar fazer essa transição em meio aos olhares e opiniões alheias poderia ser arriscado. Mas o coração dela pulsava forte, cheio de coragem. Se tivermos fé e força um no outro, podemos enfrentar qualquer obstáculo. Não vamos permitir que as expectativas nos definam. Poderíamos fazer algo realmente grande. A conversa fluiu, mas no fundo, Cinderela sabia que o próximo passo poderia ser repleto de desavenças. Quando ela finalmente se despediu de Rafael naquela noite, um misto de otimismo e apreensão a acompanhou. Com as luzes da cidade piscando ao fundo, os dois sabiam que a verdadeira batalha estava prestes a começar. E se eles não apenas se encontrassem, mas também tivessem que lutar contra a sabedoria convencional e as limitações que a sociedade impunha? O mundo estava esperando por eles, e a jornada estava prestes a desvelar segredos que mudariam suas vidas para sempre. O dia seguinte chegou com uma leve brisa que balançava as folhas das árvores, trazendo consigo um cheiro fresco de possibilidades. Cinderela acordou com o coração acelerado, enchendo-se de expectativas. Ela se olhou no espelho, observando seu próprio reflexo. Havia ali uma garota que, até então, se sentia limitada pelas expectativas. Mas no fundo, uma nova Cinderela estava começando a se formar, com sonhos que brilhavam mais intensamente do que nunca. Ela se lembrou da conversa com Rafael e da confiança que ele havia colocado nas suas palavras. Decidida a dar o primeiro passo em direção ao seu novo caminho, começou a planejar o que poderiam fazer juntos. As ideias fluíam como água de um rio, misturadas com medo, mas também com entusiasmo. Cinderela se lembrou do projeto de Rafael e da forma como ele queria ajudar as pessoas a serem vistas de uma maneira verdadeira. Precisamos de um nome, pensou. Algo que represente nossa missão. Enquanto caminhava pela cidade, tínhamos uma ideia após a outra, mas nada parecia se encaixar corretamente. Finalmente, parou em uma praça onde famílias se reuniam, crianças brincando e risadas ecoando. Veio em sua mente o nome Cores do Ser. Era simples, mas capturava a essência do que eles pretendiam fazer,
valorizar as cores que existiam dentro de cada um. A ideia a deixou radiante, como se o sol tivesse saído para iluminar sua alma. Com a mente fervilhando de energia, Cinderela decidiu que precisava contar a Rafael sobre a ideia. As horas não passaram rápido o suficiente para ela, que estava ansiosa e um tanto nervosa. O café onde se encontraram da última vez estava como um ambiente familiar, e ela logo se sentou, esperando por Rafael. Quando ele chegou, Cinderela mal conseguiu conter a emoção. O olhar dele se acendeu ao vê-la, e a conexão que já tinham parecia ainda mais intensa. Oi, Cinderela. Parecem que você está animada. Rafael exclamou, com um grande sorriso no rosto. Seu coração bateu mais forte, e ela percebeu que essa felicidade era contagiante. Rafael, eu pensei em um nome para o nosso projeto. Vamos chamá-lo de Cores do Ser, disse, quase sem fôlego. Ele a olhou, surpreso. Cores do Ser, isso é incrível. Captura tudo o que estamos tentando fazer. Eles passaram a tarde discutindo ideias, como apresentar o projeto, como alcançariam as pessoas. A ideia de um evento na praça, com música, arte e pessoas compartilhando suas histórias, começou a tomar forma. A cada proposta, o entusiasmo crescia e, em um momento de pura alegria, Rafael segurou a mão de Cinderela, como se a energia entre eles fosse algo palpável. Mas em meio à empolgação, algo dentro de Cinderela se apertou. As palavras de Rafael sobre as reações de suas famílias ainda ecoavam em sua mente. E se eles não apoiarem isso? Pensou. Aquela dúvida levou a questionar se seriam realmente capazes de trazer essa visão à realidade. E quanto às nossas famílias e amigos? Será que eles entenderão o que estamos fazendo? A incerteza no olhar dela não passou despercebida. Rafael, percebendo a mudança de clima, apertou sua mão mais forte. Nós teremos que mostrar a eles quem somos. Cada passo que dermos nesse projeto será uma mensagem. Não vamos desistir apenas por medo, certo? Cinderela sentiu, mas sua mente ainda girava. A ideia de lutar contra os conceitos que cercavam suas vidas não parecia fácil. O que as pessoas pensariam? Se as expectativas eram difíceis para ela, o que Rafael enfrentaria? Os questionamentos tomaram conta dela, criando um misto de esperança e insegurança. Mas ela sabia que estava mais forte agora. A determinação para lutar por aquilo que realmente acreditava estava renascendo a cada instante que passava ao lado de Rafael. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios juntos, mesmo que isso significasse desafiar o que todos esperavam deles. E assim, com os dias passando rapidinho, Cinderela e Rafael se preparavam para criar algo que poderia mudar suas vidas. Mas a verdadeira dúvida permanecia, até onde eles iriam para perseguir seus sonhos, e o que realmente descobriram sobre si mesmos no processo. Com o futuro em aberto, a jornada deles prometia ser ainda mais intensa do que imaginavam. Cinderela e Rafael estavam imersos em pensamentos sobre o evento Cores do Ser. Durante os dias que se seguiram, eles se dedicaram a lapidar suas ideias e preparar tudo para a apresentação que, esperavam, fosse mágica. Porém, a incerteza continuava a se alojar no coração de Cinderela, como uma sombra inesperada. Em uma manhã ensolarada, enquanto organizavam as tarefas do dia, as dúvidas de Cinderela começaram a transparecer. Rafael, e se as pessoas não se conectarem com a nossa proposta? E se tivermos todos esses planos e nada acontecer? Perguntou, com a voz trêmula. A franqueza dela pegou Rafael de surpresa, mas ele não hesitou em se aproximar. Olha, eu entendo seu medo. Não podemos controlar como os outros vão reagir, mas podemos ser verdadeiros. A nossa verdade vai tocar as pessoas. É isso que vai fazer a diferença, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos, olhando nos olhos dela como se quisesse aquecer cada parte daquela inquietação. Cinderela sentiu um calor se espalhar pelo peito. As palavras de Rafael foram como um bálsamo. Mas, mesmo com aquele apoio, um receio persistia. Era uma luta interna, o desejo pela liberdade criativa e o medo do julgamento. Seria essa luta uma parte inevitável do processo de se tornar quem realmente era? No dia do evento, a praça estava cheia de expectativa.
Os sons da música e as risadas das crianças em segundo plano contribuíam para uma atmosfera de festividade. Cinderela e Rafael montaram um estande colorido onde as pessoas podiam se expressar. Cada mural em branco aguardava por um pouco de tinta e possibilidades. Enquanto o evento avança, sentir a energia crescente ao redor deles foi um combustível poderoso. As pessoas começaram a parar, a observar e a interagir com as telas que criaram. Cinderela se iluminou ao ver rostos sorridentes, curiosos, enquanto as pessoas pintavam e escreviam suas histórias. Mais no fundo, o medo nunca a abandonou. O que se tornaria disso? Se as críticas surgissem, como lidariam? No momento em que um grupo de jovens se aproximou, seu coração disparou. Eles eram exatamente o que temiam, jovens com fama, influentes nas redes sociais. E eles estavam olhando para o trabalho deles. Foram vocês que criaram isso? Perguntou um deles, com um olhar inquiridor. Cinderela sentiu um nó na garganta, e a certeza de que a rejeição poderia vir a qualquer instante parecia terrorífica. Sim, é nosso projeto, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Mas de repente, uma onda de insegurança a dominou. O que eles planejavam dizer? Que eram apenas dois sonhadores. Os jovens começaram a olhar para o mural e logo começaram a interagir, compartilhar suas próprias histórias e se arriscar a pintar um pouco também. A energia entre eles começou a mudar. Eles estavam abrindo suas almas, se despindo de preconceitos. Cinderela e Rafael trocaram um olhar de felicidade contida. Aquela era a conexão que estavam buscando. Mas no instante em que começaram a respirar aliviados, uma figura conhecida se aproximou, e o coração dela disparou novamente. Era sua mãe, com um olhar crítico, observando tudo, como se estivesse avaliando cada movimento. Cinderela pensou, o que será que ela está pensando? Poderia seu sonho ser colocado à prova ali, naquela praça cheia de vida e cor? Com a pressão em crescendo, a verdade de Cinderela se tornaria o centro de um conflito que nem ela previra. Até onde ela estava disposta a ir para realizar seus sonhos e como sua mãe reagiria a tudo isso? Enquanto tudo acontecia à sua volta, um pensamento intrusivo entrou na mente de Cinderela. Será que a aprovação dela era mais importante do que a felicidade que ela estava buscando? E assim, o futuro delas estava em jogo, um futuro pulsante cheio de promessas, mas que ainda carregava um peso imenso. Cinderela respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que agitou seu interior. Cada passo que sua mãe dava em direção ao estande parecia um eco retumbante, amplificando suas inseguranças. Ela nunca tinha se sentido tão vulnerável. O que se passava na mente da mulher que sempre havia sido seu modelo de sucesso? Oi, mãe, disse Cinderela, tentando transmitir coragem em sua voz. Mas as palavras saíram tão hesitantes quanto seu coração. Sua mãe fitou o estande, analisando cada detalhe, cada pincelada de cor que agilizava as interações. Cinderela pôde sentir o peso do olhar crítico, como se estivesse flutuando em um abismo entre a aceitação e a reprovação. Cinderela, não acha que deveria ter escolhido algo mais sério? A indagação foi como um golpe. A palavra sério, para ela, simbolizava uma vida amarrada a expectativas e rotinas exaustivas. Mãe, isso é sério. Estamos dando voz às pessoas, e isso importa. Cinderela disse, a frustração tomando conta de seu tom. Rafael observava a cena, seu olhar inquieto na expectativa de como Cinderela reagiria. A reação de sua mãe, no entanto, foi surpreendente. Em vez de insistir na crítica, seus olhos brilharam com um misto de reconhecimento e, talvez, até de orgulho. Você sempre foi boa em fazer as pessoas se sentirem à vontade. Você me surpreende, filha. Cinderela engoliu em seco, sem conseguir acreditar no que ouvirá. Mas, antes que pudesse se perder naquela sensação de alívio, a mesma figura de ontem, o jovem influente, voltou. Ele segurava um spray colorido e exibia um sorriso que poderia iluminar a praça por inteiro. Ei, Cinderela! Posso pintar algo aqui? Perguntou com uma energia contagiante. O coração dela exultava. Ali estava um sinal de que seu trabalho estava sendo notado, que sua verdade estava ressoando com os outros. Claro! Exclamou. Sinta-se à vontade.
O jovem começou a criar um mural vibrante, suas cores abraçando o espaço e atraindo mais curiosos. Cinderela deu uma olhada para Rafael, que sorriu, seus olhos brilhando de aprovação e carinho. Aquela conexão estava acontecendo, e era como se tudo finalmente estivesse se alinhando. Contudo, sua mãe não deixava de observá-los. A tensão se dissipava, mas a batalha interna de Cinderela ainda era palpável. Ela estava no limiar de perceber que a aceitação de sua mãe não era o único porto seguro que precisava buscar. Poderia a expectativa de todos se chocar com sua própria verdade? Eu só não quero estragar as coisas. É isso que te preocupa? A voz da mãe cortou seus pensamentos. Cinderela se virou, admirando a sinceridade da mulher. Como poderia ser tão crítica e ao mesmo tempo tão compreensiva? Mãe, eu preciso descobrir quem eu sou. O que eu quero fazer? Cinderela respondeu, a vulnerabilidade escorrendo em sua voz. Eu entendo, mas não ache que deve fazer isso sozinha. O olhar da mãe passou a ser mais suave, como se falasse a Cinderela que ela poderia sim ser apoiada. As conversas começaram a fluir e a praça parecia se transformar em um espaço de magia. Olhares se cruzavam, sentimentos eram compartilhados, e Cinderela percebeu que aquele momento era, de fato, uma nova forma de voz. Mais, enquanto a atmosfera se iluminava, Cinderela sentiu um arrepio na espinha. Uma pressão crescente parecia sugerir que, por trás da beleza daquele dia, algo mais se escondia. O que a mãe realmente pensava sobre este novo caminho? Ela realmente aceitaria essa versão de sua filha? Cinderela estava prestes a descobrir que nem tudo seria fácil. E no momento em que a expressão do jovem influente se tornava mais intensa ao pintar, uma nova sombra surgiu, trazendo uma revelação inesperada. O que será que está por vir? Pensou Cinderela, enquanto suas emoções se reviravam em um mar de anseios e inseguranças. A explosão de cores no mural começou a atrair a atenção das pessoas, que se aproximavam em um fluxo constante, mas o calor da alegria não era suficiente para dissipar o frio que começou a permear o coração de Cinderela. Enquanto admirava o jovem artista em ação, seus olhos vaguearam para sua mãe. A mulher ainda a observava, mas agora havia uma sombra de preocupação em sua expressão. Cinderela, você está indo atrás de algo que pode deixar de lado suas responsabilidades, sua mãe disse, com a voz ecoando ligeiramente entre as risadas e as conversas ao redor. A frase pairava no ar como uma nuvem densa. Cinderela respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que surgiam. Por um lado, ela queria ser honesta sobre suas ambições, por outro, temia o que essa honestidade poderia custar. Mãe, não é sobre deixar algo de lado. É sobre encontrar meu lugar. É sobre ser verdadeira comigo mesma, respondeu, a firmeza na voz disfarçando a tempestade interna. A figura do artista começava a atrair um pequeno grupo que observava, e Cinderela sentiu que precisava aproveitar aquele momento. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, seu coração freou ao ver um homem alto e imponente se aproximar do estande. Ele era conhecido na cidade como CEO de uma das empresas mais influentes. Sua presença era como uma sombra, e um arrepio percorreu a espinha de Cinderela. Cinderela, é isso que você está fazendo? Pintando? O homem disse, a voz cortando a atmosfera vibrante. O olhar crítico dele era um misto de confusão e desdém. Cinderela não sabia se deveria se sentir ofendida ou envergonhada. Sim. Estamos dando voz às pessoas. Isso é importante. Ela ergueu a cabeça, desafiando, mas a insegurança ainda estava presente, como uma névoa ao redor de sua coragem. CEO pareceu surpreso. Importante? Você realmente acredita que isso vai levar você a algum lugar? A frase dele era como uma faca, cortando as esperanças. Na verdade, Cinderela hesitou, a essência do que acreditava desafogada por aquele questionamento. A ideia de não ser levada a sério a atingia profundamente. Deixe-a, não seja crítico, por favor, a mãe de Cinderela interveio, olhando fixamente para o homem. Para surpresa dela, a defesa não era esperada. Ela está tentando algo novo. E isso é admirável. Cinderela ficou sem palavras. Ver sua mãe se posicionar ao seu lado gerou um calor que começou a derreter a frieza imposta pelo CEO.
Mas tudo virou um novo desafio quando ele sorriu, um sorriso cheio de ironia. Admira-se? Então me diga, o que você acha que isso vai te trazer? Liberdade! Gritou Cinderela, sua voz quebrando a tensão. As palavras saíram com mais força do que esperava. Isso é sobre ser livre para expressar quem eu sou. Um silêncio pesado se instalou, e para Cinderela, parecia que o mundo havia parado. Ela se viu ali, exposta e crua. Poderia ter feito o que outros esperavam, mas ali estava, pelo menos, tentando ser autêntica. Mas a tensão não estava somente em sua coragem, o murmurinho entre os espectadores aumentava. O jovem artista, que até então trabalhava em seu mural, parecia não se preocupar com o que acontecia à sua volta. Ele continuou a pintar, mas agora com uma determinação que parecia refletir a convicção de Cinderela. Em um instante, as cores do mural começavam a ganhar formas mais concretas, exemplificando sentimentos e emoções que muitas vezes eram silenciados. Era uma união entre eles, um momento que a definição poderia transformar, mas ainda havia algo pairando. Cinderela, entre a adrenalina e a incerteza, olhou para o jovem artista e depois para sua mãe, percebendo que uma mudança estava prestes a ocorrer, não apenas em seu mundo, mas em algo muito maior. Com esse pensamento, seu coração disparou. A verdade precisava ser descoberta, e Cinderela percebeu que havia muito mais em jogo do que sua própria luta. Mãe, isso é só o começo, pensou, enquanto o peso do olhar do CEO a perseguia. O que mais estava prestes a surgir? Ela estava pronta para descobrir, mas nem imaginava que essa jornada revelaria mais do que apenas sua identidade. E nesse momento, com a tinta escorrendo e as emoções à flor da pele, Cinderela sentiu que a revelação não era apenas sobre ela, mas sobre todos ao seu redor. O que mais poderia surgir nesse dia inesperado? Enquanto o murmúrio da multidão aumentava, algo mudava no ar. A frustração de Cinderela ainda pairava, mas não paralisava. O sorriso irônico do CEO, agora, parecia estar pesando uma tonelada sobre seus ombros. Ela deu um passo à frente, decidida a não deixar que a crítica o silenciasse. As cores têm poder, e eu quero ser parte disso, pensava, enquanto o calor da paixão começava a se misturar à fragilidade de sua voz. Ela olhou para o mural novamente, onde a forma de um pássaro começava a emergir, simbolizando a liberdade que buscava. O jovem artista, imerso em sua arte, parecia escutar não apenas os pincéis, mas os sussurros dos sonhos que pululavam ao redor. Cinderela não podia ignorar a força daquele momento. Ele era mais que uma luta pessoal, era uma oportunidade de quebrar barreiras. Você deveria se concentrar em algo mais seguro, disse o CEO com desprezo, cruzando os braços como se estivesse montando guarda. Mas, em vez de se deixar abalar, Cinderela sentiu o sangue pulsando nas veias. A energia tranquila do mural, agora vibrante e verdadeira, deu-lhe coragem. Segurança não é tudo, respondeu ela, os olhos fixos no homem. O que vale mais, viver uma vida sem cores ou correr o risco de pintá-la como você realmente quer? A tensão estava no ar. Muitas pessoas no público começaram a olhar para o CEO, como se esperassem uma resposta à sua provocação. Cinderela notou que a incredulidade estava começando a se espalhar entre os espectadores. A energia dela amoleceu o rosto do homem, que, por um breve instante, pareciam se contorcer em desconforto. O que você sabe sobre o mundo? Você vive em uma bolha, ele rugiu em resposta, mas a voz tremia levemente. Você pode ter dinheiro, mas não conhece a verdadeira riqueza, ela retrucou com firmeza. Ao seu redor, os rostos da multidão começaram a se iluminar com um novo sentido de conexão e solidariedade. Era como se, em um único instante, Cinderela e o artista tivessem unido as vozes de tantos outros que sentiam o mesmo em seus corações. Cinderela sentia-se viva. A adrenalina pulsava, e com cada frase, cada afirmação, ela não estava apenas se defendendo, mas criando uma nova história. Virou-se para sua mãe, que agora parecia emocionada, os olhos brilhando. Uma empatia genuína, um brilho de orgulho na face amarelada pelos anos de sacrifício. Após um momento carregado de energia, algo inesperado aconteceu. O jovem artista, que se mantivera calado, parou por um momento. Ele olhou diretamente para Cinderela,
como se visse além de seu exterior. Você está certa, disse ele, com uma voz suave, mas forte o suficiente para ser ouvida. A arte é sobre a verdade. E a verdade não deve ser escondida. As palavras dele ecoaram, fazendo com que até o CEO parecesse ceder um pouco. A multidão começou a se agitar, alguns trocando olhares de cumplicidade. O mural, não apenas uma expressão de arte, parecia agora um manifesto de mudanças. Cinderela segurou a respiração, o coração batendo como um tambor em seu peito. Ela sentia que estava prestes a se libertar não apenas de sua insegurança, mas do peso da expectativa dos outros. Essa luta não era só dela. Era a luta de todos os que se sentiram perdidos em algum momento. Deixe-os falar. Deixe-os criticar. O que importa é que nós pintemos nossas próprias histórias, exclamou ela, e em resposta, a multidão explodiu em aplausos, a adrenalina reverberando. Mas naquele instante de triunfo, Cinderela notou que o olhar do CEO, antes implacável, se suavizava. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se aquelas palavras tivessem despertado algo adormecido dentro dele. Era uma mudança inesperada. Enquanto o mural brilhava com todas as suas cores, Cinderela começou a questionar o que aquele impacto poderia significar para o CEO e, mais importante ainda, o que isso poderia fazer em seu próprio coração, em meio ao calor da batalha. Uma nova pergunta surgiu, talvez a transformação não fosse apenas dela, mas de todos que estavam ali. E, à medida que o dia se desenrolava, Cinderela percebeu que cada decisão a levava a um novo destino. Como ela se prepararia para as revelações que estavam por vir? O mural ainda tinha muito a revelar. Cinderela respirava fundo, o cheiro das tintas misturado ao aroma alegre do café fresco ao redor. A multidão em tom de celebração ampliava sua coragem, embora o olhar do CEO ainda pesasse como uma âncora em seu peito. Mas algo estava mudando, e a atmosfera estava carregada de expectativas. O que será que você realmente quer, Cinderela? A pergunta ecoava em sua mente, pulsando enquanto ela observava as cores ganhando vida no mural. O artista ao seu lado, que antes parecia um mero espectador, agora era um cúmplice em sua batalha, dando voz a todos aqueles que, assim como ela, se sentiam invisíveis. A multidão crescia, e a adrenalina enchia cada célula de seu corpo. As palavras que ela havia proferido, desafiando não apenas o CEO, mas as expectativas de todos os que a cercavam, fueram como um catalisador. Cinderela virou-se para sua mãe, buscando um sinal de apoio, um relance que dissesse que estava tudo bem, que ela estava fazendo a coisa certa. Para a surpresa dela, sua mãe sorriu, a luz da aceitação brilhando em seus olhos. Aquela expressão de orgulho era mais poderosa que qualquer crítica vinda do mundo externo. Ali, diante dos olhares de todos, Cinderela sentiu a força de seu verdadeiro eu emergir. E, com isso, uma onda de coragem a envolveu. Determinada, ela se aproximou do mural. Vamos lá, pessoal! Todos que tenham algo a compartilhar, venham se expressar. Sua voz encheu a praça, e pequenas mãos levantadas de crianças a atraíram. O artista ao seu lado deu um passo à frente, incentivando todos a deixarem suas marcas. A energia era palpável. Cinderela viu pessoas se reunindo, compartilhando suas histórias em um ato coletivo de liberação. Enquanto o mural se preenchia de cores exuberantes e temas de libertação, a percepção de Cinderela parecia se expandir. Ela estava ali, se tornando mais do que havia sonhado ser, estava criando um espaço de acolhimento, e isso era incrível. Os murmúrios do CEO agora eram apenas ecos distantes. Cinderela decidiu que não se deixaria mais afetar por quem não a entendia. O que importava era a verdade ali na sua frente, cada pincelada, cada cor, um símbolo de liberdade e ousadia. Mas quando ela olhou novamente para o homem, um último resquício de dúvida surgiu. Ele pode ter o poder de criticar, mas será que também poderia se inspirar? As palavras do startup, que soavam como uma ameaça, agora eram um convite. E num gesto inesperado, Cinderela o encarou com firmeza. E você, o que tem a dizer? Perguntou ela, a voz ecoando entre a multidão. Cinderela não esperava uma resposta, mas a vulnerabilidade que emanava dela parecia tocá-lo. CEO hesitou, e, em vez de desdém, o que se formou em seus olhos foi uma espécie de reflexão.
Ele se aproximou lentamente, a expressão antes arrogante agora sendo substituída por um lampejo de interesse genuíno. Eu nunca pensei que pudesse haver valor nisso. Que a arte, o sentimento de pertencimento, pudesse ser tão poderoso. O silêncio seguinte foi intenso. Os olhares se dirigiram a Cinderela. Talvez a verdadeira riqueza esteja na capacidade de conectar e compreender, disse ela, em um sussurro que ecoou como um hino entre os presentes. E, se a arte é a voz da alma, precisamos ouvi-la. Uma onda de murmúrios alegres percorreu a multidão, e um jovem artista colorido começou a adicionar novas camadas ao mural. Logo, outras pessoas absorveram a energia positiva e se uniram à vibração de expressão. Aquela praça, que antes parecia restrita às críticas e desdém do mundo corporativo, agora pulsava com a vida de pessoas em busca de liberdade. A tensão que antes dominava o espaço começou a dissipar-se, e um sorriso tímido começou a se formar nos lábios do CEO. Cinderela percebeu que algo estava mudando nele, assim como havia mudado dentro dela. As barreiras que até então pareciam intransponíveis estavam começando a balançar. Então, com um último olhar para o mural, o CEO fez um gesto inesperado. Posso me juntar ao projeto? Posso ser parte disso? As palavras soaram como um renascimento. Cinderela não conseguia acreditar que aquela era a última coisa que esperava. Inclusive, podemos ajudar a expandir a ideia, a levar isso a mais pessoas. O coração de Cinderela disparou. Claro, todos são bem-vindos que queiram transformar o espaço da arte em conexão. Exclamou, a emoção deixando sua voz vibrante. Um calor crescente a envolveu ao perceber que aquele simples gesto de coragem havia aberto portas que antes eram consideradas fechadas. Então, aquele dia não era apenas sobre a luta pessoal de Cinderela. Era sobre como a beleza da expressão poderia unificar corações, e agora todos estavam juntos em um único propósito: se libertar, se aceitar e, sobretudo, se conectar. E enquanto as cores continuavam a dançar na tela do mural, Cinderela sentiu uma certeza renovada: sua história não era apenas sua, mas de todos ao seu redor. Uma nova era estava nascendo, e o futuro se desenhava vibrante e pleno, iluminado pela luz da aceitação e da verdade. Era o fim de um ciclo e o início de outro. Com o corpo leve e a alma vibrante, Cinderela olhou ao redor e sorriu. Uma nova Cinderela havia nascido, e a vida estava prestes a se tornar uma explosão de cores, vivências e amores inesperados. E você, querido leitor? Está pronto para viver suas próprias cores? Não perca nossas histórias exclusivas, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nada. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre este final maravilhoso e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença.